Buenos dias, Matosinhos. Olá! Está muito calor na praia e tudo. Cadinho. Olha como é que Hoje já estão 26 graus aqui em Almada. Não, estou a filmar uma reportagem. Estamos aqui a falar de coisas delicadas. Olha os aviões lá atrás. Eles haviam lá atrás. Hoje estamos aqui para falar de tricô. E perguntou você, tricô porquê? Já vamos explicar. Tricô é se engana a ser a tricô e derivados, tá? Não é só tricô. Tricô e derivados. Portanto, a Cristina preparou-me todas umas questões para eu lhe perguntar, que eu já me enganei em algumas delas e teve alguma piada. A primeira pergunta é a minha história com o tricô, o porquê, o início agora. Cristina, como é que tu começaste a fazer tricô? Porquê é que começaste o tricô? De onde é que veio toda essa vontade do tricô? Tricô porquê? Isto não vai correr bem, porque sim. Acordaste um dia, epá, hoje é tricô. Hoje está mesmo a apetecer. Cervejas também é fixe, mas tricô, pá, tricô. Eu lembro-me de ser pequenina e na escola nós não tivemos aulas de tricô, tivemos aulas de tapeçaria ou madeiras. E eu escolhi madeiras. Pronto. E ficaste sempre com aquela vontade de voltar para o tricô? Não, e depois chegava à casa e pedia à minha mãe para me ensinar. Porque a minha mãe sabe fazer tricô. Madeiras? Não, tricô. A minha madeira estava eu a aprender na escola. A minha mãe sabe fazer tricô, crochê, bordado, costura, etc. Essas coisas todas. Todas as mães sabem fazer tricô e crochê. A avó da minha mãe era tecedeira, ou seja, e a minha avó tirava a lã das ovelhas e fazia lã e cardava e fiava e mais não sei o quê. Depois a minha mãe usava, a minha mãe e a minha tia e pronto, e a aldeia inteira. Então a minha bisavó fazia tapetes. Pronto. E é daí que surgiu toda a tua paixão com o tricô? Eu como menina de Lisboa não fazia nada destas coisas. E eu sei que eu chegava à casa e achava piada e dizia à minha mãe: oh mãe, ensina-me a fazer tricô. E a minha mãe vinha com muito boa vontade, mas a minha mãe é terrível para ensinar. Ou seja, não. Eu ia dizer que tu é casa um bocado difícil para aprender. Não, a minha mãe é do género. Tu não estás a ver como é que isto faz? Faz assim. Pois isso... Não, mãe, não estou a ver. Então, mas depois uma assim, outra assim, matas esta, metes a laçada, sem me explicar o que é matar, o que é uma laçada, o que é uma malha. Faz assim, está feito. Exato, então não vês com o crochê. Então, estou a ver o que eu percebo de crochê, né? Fazem assim e pronto. E mostrava-me a pega feita. E eu, pronto, se calhar isto não é para mim, vou desistir com tanta cena cá aí para fazer. Entretanto vieram jogos de computador e essas coisas e eu, puf. Fui deixando isso para trás. Tricô. Yeah. Eu percebo a tua dúvida existencial. Fui deixando isso para trás. Mas sempre gostei de cenas feitas em tricô. Foi muito mais tarde, muito mais anos depois, já na Finlândia. O Nosfe fazia tricô. Foi precisamente quando eu soube isso que o bichinho voltou. Nosfe é um amigo meu que é artista digital experimental. Portanto, é tudo vídeos mas é uma pessoa com coisas arranhadas e barulhos e assim, e depois faz tricô. É porque vocês olham para a pessoa... Não, ele faz tricô. Não. Ele é todo do punk e cenas anarcas e coisas assim. E depois faz mas tricô. É um amor de pessoa e faz tricô. É super fofinho. Porque tricô é fixe. E porque eu fiquei fascinada, porque na Finlândia ensinam tricô nas escolas. E eles aprendem... Lá está um frio do caraças, eles precisam de saber fazer tricô para sobreviver. É o equivalente àquelas aulas de domestic, não sei o que é que tem na América, aprender a cozinhar e cenas assim. Pronto, eles aprendem coisas práticas que é fazer tricô. E eu lembro-me que quando eu cheguei à Finlândia para trabalhar lá em 2010, a minha amiga Nora foi-me buscar, foram os queridos, ela e o marido foram buscar ao aeroporto e eu até fiquei uma noite a dormir em casa deles antes de ir para a nossa casa. E a coisa que ela me deu foi um par de meias, que eu esqueci-me de trazer, que eu tenho que ir buscar. Um par de meias e um par de luvas, que foi ela que fez. E eu ainda uso. Pronto. São azuis e são super giras. E eu sempre fiquei com aquela, isto deve ser muito fixe. Mas tricotar meias, aquela cena com as 5 agulhas, aquilo deve ser muito barato. Lembro-me de às vezes vir a Portugal e chatear a minha mãe outra vez, mas... Faz assim. A cena, ela depois fazia umas meias... que nunca me explicava na verdade como é que aquilo se fazia muitos caturnos, que eu sei que se houver aí malta do tricô a ver vão achar piada porque há pouco tempo começaram a revitalizar esta cena toda do tricô e vieram com uma coisa, uma cena muito fixe, que são os caturnos, que são as meias, são umas meias até ao joelho que a minha mãe já faz
aos anos, porque na serra é preciso caturnos, e era a única coisa que se conseguia meter debaixo das saias e dentro das chocas de madeira, e então ela fazia-me isso, ou meias derrabadas. Perguntas tu, o que é que são meias derrabadas? Cristina, eu só tenho aqui uma questão. O que é que são meias derrabadas? São caneleiras, ok? E nessas andanças da Finlândia, porque... Não tem nada a ver com rabanadas, então? Não. Ok. Porque meias derrabadas. Pronto. Porque... Fatias de cano, não é que se chamavam em alguns sítios? Também não tem nada a ver com Nada isso. a ver. Noites frias e escuras, nada para fazer, a televisão só dá programas em finlandês. Então não faziam filhos? Não se fazia tricô? Sim, mas quando eu estava lá sozinha, que tu estavas cá, eu não me ia pôr a fazer filhos, né? Pois. Pensava que estavas a falar da tua mãe e do... Não, já estava na altura da Finlândia, depois isso veio outra vez e então eu assim, deixa-me ir ao YouTube, eu sou uma gaja esperta para essas coisas, deixa-me cá ver se consigo aprender. E pronto, se tiver dúvidas, pergunta à minha mãe que não vou aprender nada de jeito com ela, mas pronto, pode ser que a coisa funcione. E então comecei a ver tutoriais do YouTube, isto, sei lá, pai 2010, 2011, em que havia poucos, eram em inglês, e a malta tricotava, era maioritariamente americana, então tricotavam a continental, que não é, o tricô português é com o fio assim à volta do pescoço. Sim. Mas eu não tricoto assim. Eu tricoto com o fio à frente, assim. E com o fio nesta mão, que é a continental. Bem, whatever, não interessa. E então a primeira cena que eu fiz... Continental de onde? É americano versus europeu? Sim, porque depois há o britânico, é o tricotar à inglesa, que é... Seguras as agulhas como no continental, mas em vez de teres o fio nesta mão esquerda, tens o fio na mão direita, acho eu. Porque elas já sentam lá ao contrário das ruas de conduzir e não sei o quê. Aliás, até hoje em dia há quem tenha podcasts de tricô e façam coisas giras, que é tentar aprender cada maneira de tricotar de cada país. Vais até Peru, por exemplo, tem maneiras de tricotar semelhantes à nossa, o que é fascinante. Pronto, cenas assim. Aprendi a tricotar com as cenas do YouTube. A primeira cena que eu fiz foram... Mas estás a falar do tipo de padrões ou da maneira de da maneira de tricotar, da maneira. Porque meter as agulhas eu vou assumir que não há de haver muitas combinações possíveis para meter as agulhas e a linha. Acredita que há. Acredita que há umas quantas. Eu não sei se achei todas. Eu conheço o tricô à inglesa, o tricô continental e o tricô à portuguesa ao pescoço ou ao peito. Que é exatamente a mesma cena. Tens à volta ao pescoço, a outra não. E o outro tens um alfinete ou outra cena que pendura o fio e em vez de estar o fio à volta do pescoço, porque às vezes é chato, está preso daqui, mas a cena é que faz tensão à frente. Pronto. Qual é o problema? Quer dizer, não é problema, as diferenças. E isso eu descobri com os podcasts de tricô portugueses, porque agora já há. As pessoas, as tugas, leem, as tricotadeiras tugas, leem os padrões em inglês ao contrário. Ou seja, tu tens... ao contrário. Não, tu tens o knit e o purl, né, que são os dois pontos. A meia e a liga. E então, quando está knit no padrão inglês, eles metem um purl, que é a liga. Pronto, fazem ao contrário porque... ou então tricotam o padrão, a peça do avesso. Pronto, é um grande truque. Como eu estava a dizer, a primeira peça que eu tricotei com as cenas do YouTube foram as tais meias derrabadas. Pensei eu, isto é simples, mas depois vieram-me com cenas de e tal, tricô circular. Agora não estava no meu plano. Acho que não consigo convencer a minha mãe a explicar-me fazer um tricô circular. Na altura fui à loja da Tiger, que já tinha aberto lá muito antes de abrir cá em Portugal. Comprei umas agulhas muito baratas, mas para tricotar em aberto, em flat. Então, cá estão elas, já todas feltradas. Acabaram por não ser umas meias, são umas meias derrabadas que eu fiz em aberto e depois cozi alguns... Umas caneleiras. Olha, já nem sei onde é que está a costura, porque ele tem usado isto tanto e já foram tão lavadas que elas até já estão cheias de borbotos e estão já feltradas, ou seja, a lã já ficou rija. Pronto. Mas são quentinhas e ele anda sempre com elas no inverno. Já não sei, já não consigo apanhar a costura. É verídico, eu uso. Está aqui, acho eu. É esta. Estava bem feitinha, não se nota. Bem, enfim, whatever. Eu nem esqueci o que é que estou à procura. Da costura, porque isto estava em aberto. Sim. Estás a fazer como a tua mãe. É assim, vês? É assim. Imagina isto
cortado e flat. Já percebi. Exato, em aberto. Pensava que isto fazia-se mesmo uma peça mesmo circular. E faz, eu é que na altura não sabia fazer. Era isso que eu estava a tentar explicar. Pronto, nem sequer tinha essas agulhas. Mas nunca notei nenhuma costura não, nisso. porque lá Tanto está, que eu achava que era uma peça única. a lã já deu muito sim. Isto são lãs compradas também na Tiger, isto é tudo acrílicos, nem sequer é 100% lã. Pronto, whatever. Ele acha piada a isto. Na altura fiz o que agora sei que se chamam caules de pôr ao pescoço. São cascóis inteiros, por assim dizer. Fechado. Não, caul. Imagina isto que te enfia no pescoço. Uma gola. Uma gola. Pronto. Isto nota-se que foi preparada. Nota-se que foi assim Temos uma lista de perguntas. Um episódio preparado. Pronto, e como nós desviámos muito, o que é que estás a ver, Cristina? Kombucha, que comprei no celeiro. Eu gosto muito de kombucha. Eu costumava fazer kombucha. Eu tenho scobies de há anos no frigorífico, que acho que ainda estão funcionais. Entretanto, deixei de fazer porque Afonso. E tenho que voltar a fazer outra vez. Pronto. Fui a tangente do dia. Voltando para o tricô. Exato. Pronto. Tricotei muitas dessas coisas. Tricotei também cascóis abertos. Tinha aquele fascínio de tricotar meias. Era o objetivo da minha vida porque eu achava que nunca ia ser capaz. Cheguei a começar umas meias para mim, mas ficaram deste tamanhinho que não me enfiavam no pé. Então deixei-as de lado. Com umas agulhas muito fininhas da minha mãe, antigas, que até se dobravam. Coitadas, aquelas agulhas estão todas lixadas. Mas eu não sabia nada na altura de pontos e fios e a diferença do tamanho das agulhas e mais não sei. Pronto. Total beginner. E ficou a coisa por aí. Entretanto, vim da Finlândia e tal, morar em Almada, um calor do caraças, isto do tricô foi esmorecendo um bocadinho. Mas, quando a gente soube do Afonso, o bichinho voltou porque eu pensei assim, era fixe eu começar a fazer umas cenas para ele, para o nosso alien fofinho que irá nascer. Temos montes de tempo livre, não é? Sim, e eu tinha alguns sacos com lãs. Porque tinha... lá na Finlândia tive uma vez a ideia de comprar uma data de lãs destas para fazer um cobertor. Pronto, então trouxe as lãs e por acaso ainda estão ali. Agora, felizmente, dada a qualidade dos podcasts, tanto em inglês como em português, eu comecei a aprender mais coisas, né? E então comecei a aprender que a lã faz diferença. Comecei a aprender que eu não quero usar acrílicos, nem poliamidas, nem nada dessas coisas, ou então usar o menos possível. Por variedíssimas razões, uma delas é a questão ambiental, porque não quero, pronto. Não quero meter coisas não naturais no corpo. E porque, obviamente, tudo o que é lã, 100% lã, é muito mais eficiente, quer a aquecer, quer a regular a temperatura do corpo, portanto faz muito mais sentido, é menos anti-alérgico, etc, etc, etc. Pronto. Só tem vantagens. Obviamente que isso depois traduz-se em diferenças de preços de novelos de lã, porque uma coisa 100% lã é muito mais cara de uma coisa 100% Por isso é que começaram a buscar os acrílicos, porque eram mais fáceis de fazer. Sim, e mais acessíveis a quem não tivesse tanto dinheiro. Então, já falaste sobre o agora? Queres falar mais um bocado sobre o agora? O agora é que, pronto, entretanto... É que eu não sou de intrigas, mas já vamos a 13 minutos de vídeo. Isto vai ser longo. Vão buscar um chazinho, um cafezinho, uma cena. Isto vai ser longo. Pronto, entretanto, depois, sim senhora, o Afonso estava na barriga e eu comecei a dar o bichinho para começar a tricotar. Comprei este livro. Já estás a falar dos livros? Já estou a falar dos livros. Os livros é no final. Não interessa, mas este vai indo aqui pelo meio. Pronto, What to Need When You're Expecting. Supostamente 24 projetos simples. Eu sei que comecei a fazer estes panos. Que são panos para as babas e limpeza e mais não sei o quê. Só que estupidamente fiz numa lã muito grossa e devia ter feito se calhar em algodão, uma cena assim. Sim, não é só para tanto, não é? Sim. E tinha aqui uns marcados que queria fazer, até agora ainda não fiz nenhum, e a minha mãe começou a fazer este sem o barrete. Entretanto o Afonso já cresceu, já não lhe serve, portanto está dentro do armário pronto para desmanchar. E a minha mãe só olhou para a fotografia, porque a minha mãe é esse tipo de tricotadeira, porque primeiro ela não sabe ler inglês. Tanta rotação que já havia, isto faz assim, isto faz assim. Sim, e é isso que eu acho fascinante, era isso que eu na altura queria aprender.
As pessoas bastava olhar para as fotos e conseguiam fazer. Tens de praticar. Primeiro tens de praticar cada um dos tipos diferentes. Mas pronto, antigamente isto na aldeia não havia livros, não havia internet, não havia nada. O conhecimento passava-se. Pois, mas a minha mãe para ensinar esquece. Pronto. Que coisas que eu consegui fazer na altura? Consegui fazer por um esquema qualquer gratuito, um padrão qualquer gratuito da internet, consegui fazer este barrete, que isto tem uma história gira. Para já está em flat, não é? Vocês estão a ver aqui a costura. Pronto. Então eu fui comprar a lã, aqui uma loja da Avenida. Isto é tricôs brancal. Eu pedi uma linha fofinha para bebê. E a senhora deu-me uma linha fofinha para bebê que tem algum acrílico, que eu não sabia na altura. Pronto, não interessa, tricotei as luvas a condizer, é? Espetacular. Acabámos a usar mais meias nas mãos do Afonso do que propriamente as luvas, mas ele ainda chegou a usar isto umas vezes que eu obriguei quando ele foi à rua. E pedi agulhas circulares. As minhas primeiras. E a senhora deu-me umas, até uma marca portuguesa que agora não lembro o nome e não sei o quê, e eu toda contente. Aquilo tinha um cabo deste tamanho, era supostamente para fazer em Magic Club, e eu não consigo fazer Magic Club, porque aquilo metes metade dos pontos numa agulha, puxas a cena, fica o cabo grande, tricotas, viras, puxas do outro lado, para o fio andar para trás e para a frente, e vais tricotando assim. A ideia que tu estás a ter, e que provavelmente não conseguias tricotar, era a minha. E eu assim, eu estou a imaginar a Afonso a puxar essa cena. Também. Pronto, a dar-te cabo do trabalho todo. Eu assim, quem? Isto não funciona. Então pensei... Mais uma bancada de trabalho grande. Pensei, vou fazer com as 5 agulhas. Epá, mas 5 agulhas para fazer este barrete se calhar não. Se lixe, vou fazer com as meias derrabadas do Filipe e abro a meio. Então foi isso que eu fiz. Fiz um triângulo e tenho aqui a costura. Outros problemas que aconteceram. Cucuruto. Onde é que está? Esta parte está em... como é que isto se diz em português? É stockinette, é um purl e um knit. Ou um knit da parte da frente, uma meia e uma liga da parte de trás. E este está em garter, que é purl. Pronto. Está ao contrário. Exato. Então tem assim um desnível aqui. Parece que vai entra para dentro. Pronto. E que eu achei piada. E ficou assim. E até consegui fazer uma 2x2, uma rib 2x2 para dar assim uma cena de elasticidade. Não dá muito, mas pronto. Isto já não cabe na cabeça dele. Eu vou desmanchar e fazer um novo. Ou aproveitar isto para fazer umas meias ou uma cena assim. Pronto. Eu acho que ainda tenho restos desta lá. E andava toda orgulhosa com isto no meio da rua. Porque fui eu que fiz. Depois, já ele tinha... Não, ainda ele estava na barriga e eu comecei a pesquisar no Instagram e a ver mais perfis e tal. Ainda eu não tinha descoberto os podcasts de tricô em português. Mas já havia perfis. E então há uma moça que é do Porto, que é a Susana Magalhães, que é de agasalhos e bugalhos. E então ela, ela faz padrões para bebés e crianças, de variedíssimas roupas e até bonecos. E ela fez uma coisa que é o test knit, que é, antes de lançar o padrão, as designers procuram meia dúzia de pessoas para testar os tamanhos e concorres, né? Para fazerem a peça e ir indicando problemas no padrão. Porque do género, olha, isto está mal escrito, ou enganaste na contagem, ou isto não é assim, ou não estou a perceber bem como é que é este esquema, podes explicar melhor e não sei o quê. Antes de lançarem o padrão ao público para venda, para a coisa ficar bonitinha, né? Há simuladores de padrões de tricotar. Há uma coisa que é o stack... Para tu veres, tipo, na net, chegas lá, fazes copy-paste da cena, não há tipo um padrão de explicar como é que agora faz os knits e os purls, isso não está standardizado. Há duas maneiras. Há quem use folhas de Excel para fazer isso e para depois fazeres o grading, ou seja, para fazeres para vários tamanhos. E há há um software online que é o Stitch qualquer coisa, que agora não lembro o que é o qualquer coisa, que eu presumo que seja isso. Tem uma versão de graça e depois tem uma versão Pro. E eu sei que as designers, as internacionais, costumam usar isso. As portuguesas não sei. E há outra coisa que é os Tech Editors, que são pessoas que são especializadas para ler padrões e para traduzi-los. Porque se tu lês um padrão de tricô, aquilo é uma linguagem técnica, aquilo é quase matemática. Tu tens... Eu já ouvi dizer compararem isso com programação. Sim, Estás a definir os parâmetros que inicias e depois dizer os loops que é para fazer com aquilo. Exato. Aliás, nas revistas de tricô e livros e não sei o quê, as pessoas que trabalham lá
que fazem os padrões e são as tricotadeiras e depois testam. Depois há departamentos para isso. Eles têm os próprios tech e têm os próprios tech editors deles e tudo. Malta em freelancer, como esta Agasalhos e Bugalhos, precisa de não só dos test knits, portanto dos testers, das pessoas que estão a testar o padrão, e antes de lançar o padrão. E pronto, então eu assim, olha, que se lixe, ela diz que isto é para Advanced Beginner, e eu, pronto, tenho tempo nas mãos, vou experimentar. Então, já não me lembro que lã é que era esta. Mas eu sei que eu comprei esta lã na retrosaria, acho eu. Acho que foi na retrosaria Rosa Pomar. Esta eu sei, esta eu tinha da Finlândia, é a lana grossa. Pronto, a outra já não me lembro. Whatever. Então, fiz a primeira camisola do Afonso, que da parte da frente está muito bonita e está muito gira. Okay? Tem ali uns problemas aqui na rag... Aqui deste lado, na raglan, mas porque eu não sabia fazer. Agora também não estou melhor, mas está um bocadinho mais melhor bom. Mas aqui atrás tem uns bocados torcidos e linhas falhadas e eu tive pontos a mais e depois quis fazer reduções e depois não sabia que é muito melhor fazer reduções assim nas mangas ou escondido debaixo dos braços. Não, fiz no meio das costas. Logo assim, pá! Depois houve uma altura que perdi as agulhas, portanto esta lã desfez-se toda e eu não sei apanhar malhas. Estou a melhorar, ok? Mas aqui vê-se isso literalmente. Mas pronto, lá fui fazendo o test knit e lá consegui e cá está. Entretanto até fiz mais 2 test knits para ela, com um casaco para o Afonso e umas calças para o Afonso, que a coisa correu muito melhor. Cena fixe do test knit é que força-me a aprender novas coisas, ou a melhorar este tipo de problemas. Portanto, o casaco já não teve estas coisas. Se eu tinha pontos a mais, eu sabia onde reduzir para esconder. E pronto, e fui tentando assim e cá estamos. Estamos no agora. Aprende-se com a experiência. É verdade, e os erros são muito importantes. Então, Cristina, e o crochê? Onde é que o crochê entra nesta coisa toda? O crochê é outra coisa que eu gostava que a minha mãe me ensinasse. Que é... vais fazer. Exato. O crochê é fixe porque é só uma agulha e tu consegues criar peças só com uma agulha, o que é uma cena fascinante. Para mim é fascinante, ok? Para quem não percebe nada disto, qual é a diferença entre o crochê e o tricô? Assim, básico. Um tem uma agulha, o outro tem 2 agulhas. Só isso? Sim. De resto trabalhas o fio a dar loops. A minha mãe e amigas dela que usavam aquelas agulhas que no final tem assim uma cena isso é que crochê. puxa. Isso é crochê. Que é para fazer crochê, sim. Justamente. Que é para sim. conseguir puxar a outra linha para dentro. Exato. E vais, seguras na peça e vais sempre fazendo a cena assim. Pronto. E há uns pontos altos e uns pontos baixos e uns pontos muito altos e uns pontos meio baixos. Há assim toda uma gíria o crochê que eu não domino. Yeah. Cena fixe do crochê é que dá para fazeres bonequinhos ou cenas. Por exemplo, comandos de PlayStation em crochê. Esses também, mas esquece esses. A gente quer cenas mais fixas. A gente quer crochê contemporâneo, crochê moderno. Pronto. Ainda não me mandei aos vídeos. Posso fazer um paralelo? Podes. E eu aqui há uns anos atrás tive algum fascínio pelo crochê e pelo tricô. E porquê? Porque eu vi uma toque sobre subverter este tipo de práticas. E era o chamado... qual é que era o termo exato daquilo? Fazeres tricô para estátuas. Portanto, querias... Estátuas? Portanto, tens uma estátua da pedra e tal, e começa a nevar, e as pessoas acham, coitadinho, deve estar com frio, então fazem um tricô e metem as luvas no senhor da estátua. Sim. Ou meterem à volta de uma âncora para tornar aquilo mais fofinho. Eu já vi em árvores. Era tipo arte urbana, mas feita com tricô. Tricô de guerrilha, era esse o nome da cena. Ok. E eu vi uma toque nas conferências que eu vejo de coisas de hackers e informáticas e subversões de coisas, como afetar a nossa sociedade e modificar a nossa sociedade, esse tipo de coisas que eu vou vendo do ponto de vista informático, e lá pelo meio eu tinha uma toque sobre tricô. Espetacular. Bora ver o que é que tricô tem a ver com informática e subverter a sociedade e cenas hacker e DIY. Tem muito, porque o tricô é DIY. É tu se fazeres e trocas de conhecimento, isso é tudo muito
parte do espírito hacker, que é aprenderes a fazer as coisas, como é que as coisas funcionam e passares o conhecimento a outra pessoa para explorar e mudares a sociedade tal como consegues. Então eles estavam a falar sobre várias ações que tinham havido, justamente de tricô de guerrilha, fazer tricô para fazer as instalações urbanas no meio da cidade, por exemplo, agasalhares as árvores. Eles fizeram coisinhas à volta das árvores. Sim, para elas ficarem quentinhas. Isso ainda no outro dia vi, se não me engano, era na zona da Alenquer que fizeram aqueles granny squares em crochê e puseram à volta das árvores. Pronto, achei isso muito fascinante. Sim, instalações. Aliás, uma das razões porque eu agora quero tanto continuar com o crochê, não só porque agora estou a desafiar-me a mim mesma, né? Porque estou a aprender cada vez mais coisas novas e quero melhorar essas coisas. E é aquela satisfação da gente fazer coisas e vê-las a aparecer. Mas é fazer coisas que depois sejam úteis para mim. Não quero fazer assim à toa, lá está. Por isso não quero usar acrílicos e coisas assim à maluca, nem fazer coisas que não façam sentido. Quero fazer coisas que eu vá usar. Depois eu explico aí nos Work in Progress aí umas cenas relativamente a isso. Porque há muitos anos que eu deixei de comprar roupa com tanta frequência, ou então quando compro tento ir às lojas de segunda mão. Para o Afonso a mesma coisa, compramos muito daqui do Kid ou aceitamos de outras pessoas, para não gerar também tanto lixo. E porque o slow fashion é uma coisa muito mais sustentável, muito mais consciente e muito mais satisfatória. Além de que se eu soubesse o que sei hoje e se a minha mãe realmente tivesse conseguido me ensinar quando eu era miúda, eu não tinha sofrido tanto na adolescência com roupas que não me serviam porque eram da loja e os tamanhos não encaixam porque eu tenho 1,75m e sou fora da média de Portugal. Tinhas ido toda tricotada todos os dias toda tricotada. Como compras as lanches? Pronto, então quando não havia quarentena eu ia às lojas. Aqui em Almada há umas quantas, aquelas lojinhas pequeninas, retrosarias que têm algumas têm aquelas lãs mais comerciais, há outras que têm lãs um bocadinho mais hipster, por assim dizer, pintadas à mão e tudo, aliás, tingidas à mão. Uma coisa que também achei fascinante era que quando eu falava com a Carla, ela fez tricô há muito tempo e deixou de fazer tricô, mas continuou a tingir lã. E então ela falava disso e eu tenho pena na altura de não ter falado mais, mas qualquer dia mando uma mensagem sobre isso. Eles tinham um clube de tricotar. Tinham, que era no Teatro da Almada, que era o Gangue das Agulhas, mas que eu nunca cheguei a ir. Acho que não era nome oficial. Pronto, era. Exato, que lhe davam. Pronto, e então nunca cheguei a ir, entretanto veio a quarentena e pronto, ficou em águas de bacalhau. E então agora compro muito mais online. Claro que uma referência cá em Portugal é a retrosaria Rosa Pomar, que é no Chiado, que é um sítio de sonho, e a Rosa Pomar é uma pessoa responsável por trazer não só artes antigas de tirar a lã das ovelhas, que não sei como é que é o nome em português, que é o shear, cardar a lã, afiar a lã, e promover essas práticas tradicionais, salvar espécies de ovelhas, porque muitas delas, estamos a falar de ovelhas domesticadas, obviamente, que são as que dão a lã. Muitas delas em Portugal são poucas, portanto podem entrar em extinção, e é uma arte, não deixa de ser uma arte, é uma arte que se perdeu ao longo dos tempos. Aliás, a família da minha mãe, a minha avó costumava ter lãs, ter ovelhas para fazer lã, para tirar a lã para depois fazer roupa. Portanto, era um produto natural, tal como os legumes e os porcos para comer. E agora com a industrialização as ovelhas dão muito trabalho. Exato. Claro que estas marcas mais baratas, que se calhar são meio lã, meio acrílico, a origem da lã acaba por ser duvidosa, e à semelhança de outro tipo de animais, fazem farms, fazem quintas, e as ovelhas não são tratadas como deve ser. Pronto. E então, eu quando compro lã, quero saber a história da lã também, e interessa-me saber isso para trás, para ter a certeza, ou o máximo que eu conseguir, que a ovelha não é maltratada e que tem boas condições e que eu realmente consigo usar aquela lã com respeito pelo ser vivo que a produziu. Nisto vamos para a seda, porque a seda pode ser um fio inteiro ou pode ser uma mistura com outros tipos de lã ou de algodão ou o que seja, ou linho, e é a mesma história.
porque o que acontece é que, principalmente na Índia, fazem a produção em massa de casulos de bichos da seda, e a maneira como eles depois retiram essa cera é fervendo os casulos com o bicho lá dentro, e não é muito agradável. Pois, exato, pronto. E eu pensei assim, não, eu nunca vou usar seda, porque até agora nunca comprei nenhum novelo que tivesse seda, mas descobri que mentira, já comprei, mas foi depois disto. Descobri uma marca que é dinamarquesa, que é a Knitting for Olive, que eles conseguem trabalhar com uma quinta de bichos da seda, mas que eles aproveitam os casulos depois do bicho da seda sair do casulo. Qual é que é o problema? Esse casulo não tem tanta qualidade, portanto o fio não é tão perfeitinho, tem assim uns fiozinhos soltos e pode fazer borbotos e mais não sei o quê. Pronto, é suposto ser de qualidade inferior. Depois também descobri que a Rosários 4, que é uma marca portuguesa, usa uma coisa que eles chamam a seda reciclada, que também é isso, é deixar o bichinho da seda sair e fica ao casulo e aproveitam esse casulo. Lá está, pode ter nódulos ou coisas assim, não é tão boa qualidade, mas que funciona na mesma. E então assim, já pensei, já posso comprar. Nós fomos numa tangente, tu estás a falar do bicho da seda e não estás a falar de lã. E nós estávamos a falar de como é que tu compras as lã, tenho aqui umas palavras. Exato. Não, mas estás, tipo de fio, não estás a falar nada disso. Eu devia ter... Pois, então, no tipo de fio, há muita coisa que... O que é o stash? O stash é aquilo que tu tens armazenado. Pronto. O teu stash eu estou a tentar percebi, comprar para projetos específicos, ok? Há pessoas que compram por inúmeras razões e depois põem no armário e só depois é que vão procurar o projeto. Sim. Tens várias lãs de vários tipos. Pronto. E depois quando tiveres um projeto qualquer vais lá buscar. Exato, mas eu estou a tentar fazer o contrário. Pronto, está bem. Que é para não acumular. Já tens bastante. Já tenho bastantes, portanto já chega. Então eu tento... Se arranjar um armáriozinho para meter assim uma estante com as lazinhas todas a ver, mas Sim. empacotadas dentro do coisa baco. Pois, por causa da traça. Yeah. Então tento arranjar o projeto e depois coisa. No outro dia, a Dyed by Alfinete, que é portuguesa, trocou umas voltas e eu, pela primeira vez, recentemente comprei fio sem ter projeto. Estás pedido. Mas eu, entretanto, acho que já arranjei um, portanto está-se bem. Okay? Eu acho que projetos onde ela mal acaba uma peça, ela começa logo outra. E eu ponho-me a pensar, Cristina, então, olha, mas finalmente acabaste isso, agora vamos ter tempo para fazer mais coisas. Tipo, gravar vídeos, cenas assim. Olha, agora comecei outro. Olha, vês? Sabes que a cena é que isto é meditativo. É o zen, o momento exato. zen. E eu agora nesta segunda quarentena, sabes bem que estava a começar a bater mal. E nem foi a leitura porque não me apetecia ler de todo. E não foi propriamente distrações porque a gente não podia sair de casa. Foi no tricô que eu consegui acalmar um bocado e não estressar tanto. Portanto... Eu acho que preferia se arrumasse a casa em vez de fazer tricô. Mas pronto, enfim, cada um tem o seu outlet. Somos ambos responsáveis por arrumar a casa. Faltam 10 minutos para teres uma reunião, portanto temos de... Não sei se será daqui a 10 minutos ou daqui a 1h e 10 minutos. Era isso que eu estava a explicar. Tenho que estar atenta às mensagens. Estás atenta às mensagens? Sim, estou. Prontos. Tipo de fio, qualidade, preço, sustentabilidade, bem-estar. Era isso que eu ia te dizer. Já falaste há vários tipos de fio. Há fios só de lã, há fios de lã e misturas. Por exemplo, eu comprei recentemente um da Olivia, a Olivia, da Ovelha Negra, que é uma loja no Porto, Carago, que é metade lã, merino, que é a raça da ovelha. 50% lã, 50% poliéster, 50% acrílico? Não. 50% lã, quer dizer, não sei se é 50 ou se é 45. Não diz. 50% lã, 50% algodão. Portanto, é um fio mais isso leve. Isso dá 100%. Isso assim não tem piada. Exato, é assim. E diz, lavar à mão e com carinho. Ok? Pronto. Por acaso gosto muito deste. Também tinha comprado um que é um... Não é para esfregar assim a bruta. Que é o Coast, que era da marca da retrosaria. A retrosaria apresenta o Coast, que acho que é o nome deste tipo de fios quando é metade algodão, metade lã. E então fiz a camisola.
E há vários fios. Há algodão, linho e seda, há algodão e lã, há só seda, há só linho, há bambu. Cuidado com o bambu. Linhas de bambu. Linhas de bambu. Eu comprei uns novelos de linha de bambu para fazer meias, porque vi nos fóruns que eram altamente resistentes. Porque o fio de meias, tipicamente, tem sempre nylon, para ser resistente, para não ter tantos buracos. Sim. E eu não queria nylon. Sim. E então vi essa cena, e tal bambu, e eu assim, olha, eu faço meias todas de bambu, ou faço ou com o calcanhar de bambu e não sei o quê. E de repente descobri que, depois de comprar, e tal, isto é viscose de bambu, isto não é tão sustentável como eu achava que era. O que é uma viscose de bambu? Uma viscose de bambu é um processo como a viscose, como o polímero. Eu não sei bem como é que eles fazem. Eu não sou de materiais, Cristina. Tens de explicar o que é uma viscose. Uma viscose é uma matriz polimérica. É um plástico. Pronto. E depois, dependendo também da fonte do bambu, a coisa também não é assim tão sustentável. Pronto, eu tenho que investigar mais sobre isso porque fiquei na dúvida se deveria usar bambu ou não. Mas agora já tenho os novelos e agora vou usar aqueles que tenho. Pronto. Há da alpaca, há fio da alpaca, o que é fixe. O Peru tem uma grande tradição Sim. de fazerem costuras Sim. e padrões e não sei o quê. E pelos vistos descobri eu, num podcast, de uma moça que é americana, mas mora em Okinawa, no Japão, e que ela tirou o curso de Master Knitting. Portanto, ela é uma Master Knitter neste momento. E É tipo Masterchef, mas com costura. e ela interessa-se muito pela história de tricô e dessas artes. E então, um dos trabalhos dela, desse curso, foi comparar duas técnicas. Ela comparou a Fair Isle, que são uns padrões de tricô muito, muito conhecidos. Olha, à semelhança das nossas camisolas do Poeiro, lá de cima. E que fez também do Peru. E foi aí que eu descobri que eles tricotam à portuguesa. Pronto. Outra tangente. Já não sei o que é que estava a falar. Agora ias falar dos hand-dyed. As lãs hand-dyed. Pronto. Que agora está muito na moda ter fios tingidos manualmente. O que é muito giro e até se pode fazer em casa com o método de usar vinagre, que eu também desconhecia e achei giríssimo. Tira a tinta que lá está? Não. Ajuda a lã a agarrar a tinta. Ok. É espetacular, dá para fazer num tacho. Eu qualquer dia experimento, que eu tenho para ler uns novelos. E deve ficar cheirado bem. Depois o cheiro sai. Pronto, também não sabia. E há quem faça isso em casa com essas coisas, ou quem compre, por exemplo, corante de comida e consiga atingir lãs. Há quem use corantes químicos que existem para as roupas, portanto podes comprar e fazer em casa. Eu esses não acho tanta piada. Corante de comida deve ser com as lavagens. Claro que isto depois são tudo peças que são lavadas à mão a frio. Pois. Como o rótulo diz, lavar à mão e com carinho. Pois. Com carinho é não há temperatura, não só por causa das cores. Esta peça que eu vou mostrar, ela deita um bocado de tinta para a água, mas porque se lavares lã com temperatura, ficas com as tuas meias derrabadas assim todas encaracolhadas. Pronto. Porque é natural da lã e do algodão com temperatura em colher. E então deve-se lavar à mão com carinho. E água fria. Ou água morna. Foi uma das coisas que eu aprendi nos podcasts de tricô em português, foi o bloquear a peça. Perguntas tu assim, o que é bloquear a peça? Cristina, o que é isso, bloquear a peça? Não sabia, eu não fazia ideia. Então é assim, quando eu via... normalmente é o teu processo criativo, está bloqueado. Tu tricotas, né? E aquilo tem assim um aspecto assim meio tosco. Mas eu vi aos tricôs, os podcasts de tricô, das gajas inglesas, das americanas, tudo bonitinho e não sei o que. E eu assim... Phonics, quando é que eu vou chegar a esse nível? Pá, a minha é toda tosca. A minha é toda tosca porque eu ainda não a lavei. O fio está todo em tensão, não é? Porque foi manuseado com duas mãos. Tens que o esticar, tens que criar uma certa tensão para fazer os loops, as laçadas, ou o que seja que estás a fazer. E há certas lãs que precisam de serem molhadas para abrirem e relaxarem, exato. Há até certos tipos de lã que quando tricotas, aquilo parece que tem aberturas e o tecido parece meio transparente, mas depois quando lavas faz fluff e então fica assim como uma ovelha fofinha. Pronto. Isso é o bloquear.
E eu assim, ih, ganda cena. Já descobri. Então agora já acho que já sei bloquear. E agora começámos a ter assim peças a pingar durante 4 ou 5 dias. Eu, isto ainda não está seco? Ela, não, está a bloquear! No inverno é mais difícil. Pronto. O bom das lãs, principalmente estas mais rústicas, né, assim, sem grandes tratamentos, é que a lã tipicamente nem deves lavar, deves pendurar ao ar frio para matar a bicheza toda, ou meter no congelador, também dá. E sim. E a lã retém bem a umidade e consegue fazer essas trocas de maneira eficiente e é fixe por causa disso. E mais. Agulhas e padrões. Não, espera, eu não acabei de falar dos hand-dyes. E há o processo que me fascina mesmo é o tingir o fio com produtos naturais. Dou-te um exemplo. Há quem tinja fios com cascas de cebola, que é só espetacular e eu hei de experimentar um dia. Ok? Ficam cores espetaculares, não tens noção. Procura na internet. No máximo dava amarelo. Não, fica assim meio cor de tijolo, meio rust. Há quem tinja com os caroços do... Não são caroços, as sementes do abacate. Há quem tinja com ortiga. Montes de cenas que estão na natureza, consegues fazer essas combinações. A cena é que quando estás a tingir com essas cenas naturais, depois pode ganhar bolores e cenas assim. Mais facilmente. Lá está. A lã tem propriedades antibactericidas. Portanto, tu tiras Olha, há com eucalipto também, por acaso no outro dia vi uma moça a tingir com eucalipto, é espetacular. Tu metes um pote de água quente, metes as cenas lá para dentro, as tuas cascas de cebola, aquilo ferve e depois deixas ali enlumbrando para tirar a cor toda dessa coisa que tens lá dentro. Essa cor passa para a água, metes a tua lã, fica ali também a marinar. Não é marinar porque aquilo fica sempre a ferver um bocadinho. Que não é ferver, não ferve assim em ebulição. Fica enlumbrando, pronto. E lentamente a lã vai agarrando e absorve tudo. Tanto que tu vês, quando aquilo está bem feito, tu vês a água transparente. O corante todo. Exato. Tudo. E depois pronto. E depois é lavar a frio algumas vezes. Depende depois do tipo de fio, que há uns que precisam mais lavagens, menos lavagens, para sair algum corante que esteja a mais, e pronto, e voa lá. E está feito. E fica entranhado no ar. Pronto, e agora está muito na moda, porquê? Porque há pessoas que fazem experiências muito giras com isso e dá cores maravilhosas, e que depois até fazem gradientes de cores e cenas espetaculares. E não é químico, portanto não faz mal ao ambiente, as cenas que depois... Se o tingimento for efetivo, fica tudo na lã, não é? E depois descartas a água que sobra. Idealmente está tudo na lã, mas nem sempre é assim. Na indústria química há sempre químicos remanescentes na água que depois vão para o cano e vão para as águas normais e mais não sei o quê. Pronto, e esse processo todo faz-me um bocadinho de confusão. Então gosto mais do processo artesanal e de utilizar coisas da natureza para... O único que me faz mais espécie é justamente porque as coisas da natureza normalmente degradam-se. Por isso é que as químicas têm mais durabilidade. É uma arte, sim, mas é uma arte muito antiga isto de tirar pigmentos de frutas e plantas e cascas de árvores e não sei o quê. As primeiras cores foram frutos esmagados e esse tipo de coisas. As pessoas pintavam assim, mas lá está, essas coisas não duravam muito tempo. Depois vinham animaizinhos e comiam aquilo, ou ganhava bolor, ou... Tens de ter cuidado com as traças. Daí eu ter comprado alfazema recentemente, porque elas não gostam do cheiro. Eu já vi podcasts em que há gatos que gostam de roer lã. Até agora a Xinxin ainda não lhe deu para isso. Nossa, só mais plástico. Felizmente o nosso coelho também ainda não se chegou ao pé das camisolas, portanto ainda estão safas. Olha, tens com cenoura, o que é que acontece? Olha, com cenoura, pode acontecer. E pronto, é isso. Qualquer dia estou a mandar-me às cenas de tingimento artesanal. Cristina, vamos falar de agulhas e padrões? As agulhas é uma cena curiosa, porque lá está, as primeiras que eu usei foram compradas daquelas assim muito baratas. Não é mau, tu consegues tricotar. Só que eu depois vim a perceber que há agulhas que são mais adequadas para certo tipo de fios. Por exemplo, quando o fio é muito escorregadio nas agulhas, como algodão e seda e linho, fibras naturais,
não convém usar agulhas de metal. Se aquilo escorrega muito, é facílimo sair e perderes os pontos. E depois viste a minha perícia a apanhar malhas, não foi? Pronto. Então usas de madeira. Dentro de madeira tens bambu, tens as Danite Pro, que agora não lembro que tipo de madeira é que são. Eu comprei umas da Adi, que é uma marca alemã, que são de oliveira. São muito boas. By the way, essas são muito boas. E pronto, e tenho essas de bambu. Isto é carvalho, não tens agulhas de carvalho? Acho que não. Agulhas de carvalho, dá um trabalho muito grande. Dá um trabalho muito grande. Pronto. Agulhas e padrões. E lá está. Antigamente não havia nada disso. A minha mãe tem agulhas antiquíssimas. Tem umas agulhas de aço que foi o meu padrinho que fez na fábrica. Portanto, imagina. E não é impossível tricotar com elas. Acho inoxidável. Acho inox. É só por... Já estão ligeiramente curvas, algumas. É só por dizer que, felizmente, na situação em que estou, tenho algum poder de compra e consigo comprar agulhas que não só me sinto melhor com elas nas mãos, portanto não me cansa tanto, como também são adequadas a cada trabalho. Pronto. E magoar os dedos. Exato. Há umas que são manhosas. Pronto, eu vim a perceber isso. Mas agora já tenho assim... Fui comprando várias marcas e vários tamanhos para tentar perceber quais é que gostava mais, até que comecei a comprar kits daquelas que gosto mesmo. E tenho a marca favorita, que é a Xiaogo, que é japonesa, porque realmente são muito boas. E pronto. Nós temos... padrões! Quanto mais estás a falar das coisas que tens, mas eu me percebo que tens demasiadas cenas e não cabe já só num cestinho. Porque eu lembro que a minha mãe tinha assim um cestinho onde ela tinha a de lás que estava a usar na altura e tinha lá as agulhas e pronto, estava ali aquilo tudo arrumado naquele cantinho. Por acaso as minhas agulhas cabem num cestinho. O que é que eu estou a querer dizer? Para teres o sistema mais ou menos arrumado, estamos a fazer assim um paralelismo com a arrumação da casa e tentar conter o caos emergente. Diz o gajo que coisa. Estamos a falar de agulhas. Estamos a falar de agulhas. E de lás. Sim, continua. Coisa de cada vez, é? Continua. É tentar arranjar um canto para isso. Não sei como é que as pessoas fazem. Se alguém tiver aí nos comentários que nos quiser explicitar o seu método de arrumo, tem um cestinho, tem umas estantes para colocar, qual é que é a melhor maneira? É um caixote? Um caixote de plástico? De momento eu tenho alguns kits de agulhas que trazem o seu cestinho. E depois, o que eu vou mostrar nas coisas que tenho nas agulhas, né, os projetos que estou a fazer, cada um tem o seu saco. E tem os novelos desse projeto e o projeto a acontecer e as agulhas para esse projeto aí dentro. Só que está espalhado no meio de... Sim, está bem. Da mesa. Mas isso o problema é meu porque eu ainda não arrumei nos sítios certos. Não sabes isso? E o que eu estou a tentar fazer não é criticar a tua desarrumação, apesar de ser um problema significante na nossa casa. Estou a tentar que as pessoas que nos estão a ver nos sugiram maneiras de como é que se arrumam mais essas cenas para estar direitinho. Sim, até porque... se fizerem custou. Como eu disse, eu estou a tentar não comprar lãs à maluca. E estou-te a dizer que até está a ser mais ou menos eficaz. Tu as lãs até tens mais ou menos, porque arranjaste o sistema de começar a embalá-las a vácuo. Mas isso foi... Ficam mais ou menos ali naqueles saquinhos. Isso foi por necessidade, porque... Também já estavam um bocado espalhadas pelo meio de... Comecei a ficar com muito receio das traças. Pois. Então comprei uma máquina de selar a vácuo e meto-as lá dentro e a traça não entra, portanto é uma cena fixe. Então não fico com as lãs estragadas. Padrões? Os padrões, é assim, para quem acha que mas depois temos de estar a comprar revistas ou a comprar padrões, até há um site que é o Ravelry. Isto é difícil. Não é bem não é de todo uma rede social de tricoteiras e crocheteiras ou o que seja, mas funciona como uma base de dados e como um lugar onde tu tens designers, padrões, tens pessoas que marcam os projetos. Por exemplo, eu tenho listado os projetos que já fiz, os que estou a fazer e aqueles que eu quero ainda fazer. Tenho uma espécie de wishlist. Pronto. E podemos comprar padrões aí diretamente e ficam logo adicionados na nossa biblioteca e podemos aceder de forma digital. Portanto, é um espetáculo, nem sequer preciso de imprimir o padrão para
vejo no telemóvel, ou no iPad, ou o que seja, ou no computador. E é uma forma rápida de se organizar. Até podemos adicionar, por exemplo, quem tem muitas lãs pode adicionar o stash e é como fazer um inventário. E então, quando escolhe um padrão para fazer, o software diz logo: olha, pode escolher este ou este. E a malta assim: eu tenho essa lã, já não me lembrava. Portanto, é eficaz para quem põe as lãs. Não sabe onde é que ela está em casa. Pronto, não interessa, mas sabe que a tem, portanto já é meio caminho andado. Antes nem sequer sabia que a tinha, então ia comprar mais. Pronto. Então, mas isso não é só uma questão de cores, também é uma questão de tipo de fio, sim. Os fios, não só o tipo de lã, algodão, linho, etc., faz diferença, como a espessura. Pronto. Pois. E depois eu explico isso por causa de uma prenda de anos que tu me ofereceste, que eu queria saber mais por causa disso. E há imensos padrões gratuitos de sítios famosos, revistas famosas, de designers famosos também, que têm meia dúzia deles que são de graça. Portanto, não é preciso sequer gastar dinheiro nessas coisas e comprar livros à maluca, porque há muita coisa acessível de graça. Portanto, dá para fazer tudo. A internet é um mundo. É um mundo, sim. Partilha do conhecimento. Finished Objects e Work in Progress. O que é que andaste a fazer? O que é que queres mostrar? Já mostraste as caneleiras? Sim. Já mostraste o sim, mas esse é mais antigo. Vou mostrar coisas muito mais recentes. Então vou mostrar uma coisa que foi um test knit da Melanie Berg, que ela até vai ter uma talk agora no Knit with Friends, que é o festival de tricô português. Vai ser agora no início de junho. Se é português, porque é que se chama Knit with Friends? Porque é internacional, como todos os outros. Okay. Portanto, é para público nacional e internacional. E eu descobri o ano passado, que acho que já foi a segunda edição, portanto este ano... O ano passado não, o outro ano antes. Este é o terceiro, acho eu. Mas este ano não vou conseguir participar, apesar de ser online. E então ela fez um test knit e eu apliquei, concorri e test knitei. E então saiu uma camisola que é o Brighter Days, e que eu recomendo porque é muita gira, ok? Se bem que a minha ficou um bocado escura, porquê? Porque eu gosto de pretos. E então fiz a camisola. A minha versão é cropped, ou seja, é mais curta. E uma coisa que eu aprendo sempre nos test knits é que aprendo sempre qualquer coisa nova. Esta foi, eu não tenho jeito nenhum para escolher o meu tamanho. Ok? Então eu vou-me levantar. Está assim, né? Está cropped. Mas isto está gigante. Portanto, isto para a altura que eu estava grávida do Afonso era um espetáculo. Era fixe quando estavas grávida. Pronto. Vestido não está muito mal, mas a cena fixe do tricô é que eu posso desmanchar isto tudo e fazer de novo. Mas eu sei que dá trabalho. Mas, ao fazer isso, eu estou a melhorar. Sim. E digo que não é uma coisa que me assusta, porque eu já te vou mostrar um outro que eu desmanchei 3 vezes. Se tens uma peça que não vais usar... Exato! E o bom é poder... coisa. E então fiz uma cena... Isto tem esta coisa aqui no yoke, que eu não sei como é que se chama em português, na cena. No rebordo? Aqui nesta zona. Whatever. Pronto. E foi uma técnica nova que eu aprendi. Faz assim estas florzinhas em 3D. E por acaso gostei muito. E ela meteu também aqui na ponta e meteu aqui a meio. E eu aqui a meio até depois mudei de cor. Eu aqui usei 2 fios, um preto e um cinzento. O cinzento é muito mais fluff, então fica uma malha mais fofinha. E o preto é mais fino, apesar de ser do mesmo, que é esta ovelha negra, o Olivia. E fica mais justinho, o que faz com que isto fique assim com esta diferença e fica mais apertado. Pronto. Para a próxima, o que é que eu aprendi? Quando chegar às mangas uso uma agulha também acima, para bater certo com esta. Como esta está maior, vou fazer isto. Não gostei. Não é o tipo de lã? Isso com a agulha compensa? Compensa. Esta é uma coisa gira que eu tenho andado a aprender. Isto é matemática. Que eu posso pegar nas lãs, nas minhas agulhas, e eu faço uma coisa que é a amostra. Ou seja, tricoto um retângulo exato que me dê no mínimo 10 por 10 cm para eu contar as malhas na horizontal e na vertical. E vejo quanto tamanho é que fica. Exato. E posso chegar à conclusão que ou tenho que mudar de agulha, ou tenho que tricotar um tamanho ou acima ou abaixo,
ou tenho que mudar de espessura de fio de lã para bater certo. É fazer um teste. Pronto, exato. E pronto, isto claramente eu tinha que tricotar 2 tamanhos abaixo. Mas pronto, mas como eu continuei o teste knit, porquê? Porque estava a curtir de fazer isto e aprender a fazer esta cena. Não gostei das diminuições das mangas porque ela faz de 5 em 5 voltas. Achei muitas diminuições. Eu gosto da manga mais a direito. Portanto, para a próxima vou fazer com ela a direito. Experimentei. Isto é tricotado circular. E aqui nas mangas experimentei aquelas circulares novas pequeninas. Que faz com que a minha tensão seja muito mais apertada. O que também difere a contagem das malhas aqui. Quando disseste circular de novas pequenas, a falar de agulhas. Sim. Sei. Portanto, umas agulhas assim pequeninas e que têm um fio circular. E que eu tricoto assim. Aliás, só com as pontinhas. São fixe, são muito boas para as mãos. Só que, lá está, eu fico com a malha mais apertada. Que é diferente daqui da contagem. Ou mudo a agulha daqui, do corpo, ou mudo, aumento aqui. Para bater certo. Pronto. E bloqueei. E foi fixe, e está fixe, e gosto da textura. Isto é lã em algodão. Portanto, é meio quente, meio fresco. Não é uma cena de inverno. E isto é o que eu tenho terminado, assim, terminado. Ah, tem as tuas meias. Já mostraste? Não, as tuas meias. As meias que eu te fiz. Não sei onde é que estão. Pois. Porquê? Porque o meu sonho era fazer umas meias e eu achava que nunca teria jeito para fazer meias, mas depois a ver os podcasts de tricô, e foi com os portugueses, eu assim, caramba, Phonics, tanta gente faz meias. Cristina, tu és uma moça esperta, já aprendeste mais ou menos a fazer camisolas para o Afonso, consegues fazer meias também. Pus-me a fazer meias. Fui pegar um dos meus livros de tricô. Eu lembro-me que o problema foi o calcanhar. O problema foi muita coisa. Fui buscar um dos livros de tricô que eu tenho, que é a Terapia do Tricô da Zélia Évora, que eu comprei para aprender tricô. E até tenho aqui o post-it. Comecei a fazer o primeiro par de meias a 15 de fevereiro deste ano, 2021. Está aqui, apontado. E foi as meias Beiroa. E tu dizes assim, Beiroa? Sim. Beiroa? Porque isto leva um fio, que é chamado Beiroa, que é um fio da retrosaria Rosa Pomar. Que é assim grossinho. E eu uso agulhas número 4. E eu não liguei puto à cena. E então montei as malhas. Foi extremamente difícil seguir isto em português. Só para tu veres. Porque eu estou tão habituada. Como aprendi pelos... ao inglês. Exato. Como eu aprendi no YouTube em inglês, para mim é muito difícil ler em português. Mas tens mesmo aqui P e K. E a do Pearly Knit. Pronto. Mas eu chego lá. Isto com prática eu chego lá. Então o resultado. Comecei a fazer... E aquilo fazia meias de bebê. E eu... Mas isto está aqui qualquer coisa estranha. As dimensões não estão a bater bem. Cá qualquer coisa estranha. E enfaralhei aqui umas carreiras e não sei o quê. Então, caguei. Fui ao YouTube e fui procurar, quando era a parte de montar, de iniciar, de montar as malhas, porque eu ouvia falar as pessoas que montei 56, montei 64, montei 78, acho eu, pronto. O número certo para dividir pelas 4 agulhas. Tu agora falas, ao falares desta linguagem com a tua mãe, ela percebe o que estás a fazer ou ela tem uma linguagem própria porque aprendeu na aldeia com... Não, ela percebe o que eu estou... Ela percebe. Okay. Porque ela aprendeu assim. Mas com esta terminologia? Sim. Okay. As laçadas, o matar, as carreiras, montar à direita, montar à esquerda, que eu não sei nada dessas... Quer dizer, sei. Continua, agora já sei. Pronto, e então fui ver um tutorial em português até, que agora não me lembro. Bola de Pelo Criações, de meias. E então comecei a fazer, fui seguindo entre esse tutorial e estas indicações, fui tendo aqui umas anotações e fui fazendo. Cheguei à parte do calcanhar, era aquele calcanhar com malhas passadas, acho que é assim que se diz em português. Ah, não, antes disso... Não, exato, com as malhas passadas, que aquilo troca o fio para trás e para a frente. Tive que ver pá, 30 tutoriais, agora já consigo fazer na boa, ok? Agora já estou pró. E depois foi a cena de virar o pé com o que chamam as German Short Rows. Pá, eu fiz aquilo algumas 3 vezes. Eu já não podia com aquilo, eu assim, vou conseguir. Depois lá consegui,
e faço certinho. Agora até meto German Short Rose nas camisolas. Pá. Para aí, German Short Rose por todo lado. Lá. Quantos German Short Rose queres tu? Estás a ver esta diferença aqui do colorinho? É German Short Rose. É German Short Rose aqui. Mete German Short Rose que isso passa. Agora já sei fazer. Infelizmente não aprendi com este livro. Porque lá está, a linguagem faz diferença. Tu estás um bocado mais habituado ao inglês. Se bem que este livro é bom porque a maior parte dos livros de tricô tem isto. Tem os interpretar os esquemas de tricô. Então tem não só as abreviaturas como as explicações. E a Zélia até fez desenhinhos, portanto até dá para perceber. Este está para tricô à portuguesa, o que também não ajuda na parte de tricotar à continental, como eu sei. Pronto, fazer malha de liga, fazer malha de meia e tal, com esquemas, portanto. E qualquer coisa há sempre o YouTube onde a gente vai procurar os projetos. E depois este livro tem projetos para o em plano, em flat, em aberto, não é? Só com as duas agulhas, e tem projetos para circular, portanto a gente até pode fazer separado. E no meio tem fotografias das peças, o que é muito fixe de todos os projetos que estão neste livro. Portanto, é só espetacular. Eu tenho meia dúzia de coisas daqui que eu quero fazer. E pronto, e é assim. Estamos a entrar na parte dos livros, não é? Já estás a mostrar Não, ainda não coisa. Ainda não mostraste todos os work in progress? Ainda não mostrei. Mostrei o que acabou e fiz então... Finalmente consegui fazer as meias dele. E quando eu experimentei a primeira, não me servia porque estava gigante. Então disse, Filipe, ganhaste umas meias. Então fiz a outra, a segunda. Ficou ligeiramente diferente porque ficou melhor, não é? E dei-lhe. E pronto. Eu lembro-me que uma era ligeiramente maior do que a outra. É, mas elas servem as duas, não sei se assim. Se não, eu desmancho e faço elas novo. cabem nos pés, é pronto. um facto. Coisas que eu ando a fazer. Então, aquele projeto que eu disse que desmanchei 3 vezes, porque claramente, primeiro, não sei identificar o meu tamanho. Porque a malta... Devia ser trivial, não é? Medes o busto, que é a zona maior, pelo menos no meu caso, e pronto, e tabelas por aí. Seria simples. Não. Pronto. Depois há uma coisa que é o positive ease e o negative ease, que é quantos centímetros a mais de folga tens nas peças, ou a menos, porque há certas peças pelo formato, ou sei lá, ou pelo tipo de lã que aquilo encolhe, e que eu nunca percebo se no padrão isso já está incluído nas medidas ou se ainda tens que pôr esse valor acima. Mais, dizem entre 5 a 10 centímetros. Eu nunca sei, então enfaralho sempre. Pronto, e então comecei a tricotar. Este é um modelo gratuito da Along avec Cana, que é uma moça francesa, como o nome indica, é a Ana, que mora na Inglaterra e já morou no Canadá, no Quebec, e que tem um podcast também, em francês e inglês, e faz esquemas, faz costura e depois virou-se para o tricô. E então este é gratuito e é uma camisola simples, que vai ser em raglan e depois vai ter uma barra aqui em baixo. Quando dizes gratuito, quer dizer que está disponível para as toda a pessoas... gente, tem PDF, é só fazer o download. Os que são não gratuitos não estão disponíveis? Não, ou tens que há pagar. alguns que se paga? Os que não são gratuitos pagam-se. Há lojas para comprar cenas. Lá está, de há o Ravelry, que podes usar, há o PayHip, que é ligeiramente mais barato que o Ravelry. Tipo a peça e se tens quiseres o pagas, sei lá, 20 euros ou uma cena para te é assim, ao modelo. Se a designer tiver site, Sim. estão disponíveis no site a um preço X. Revistas, por exemplo, que se vendem, podem ter esses padrões disponíveis individualmente ou no formato em e-book da revista no Ravelry. E tem preço também fixo. Às vezes há promoções esporádicas se a designer quiser. A designer ou o designer. E depois tens outras plataformas que eu sei pelo menos que é o Ravelry, o PayHip, e há um outro que eu agora não me lembro do nome, que a designer, regra geral freelancer, não é? Mete os padrões lá a um preço mínimo e tu dás o que tu queres. E esse preço é mais baixo do que o Ravelry. Okay. Eu não sei se paga uma comissão no Ravelry, por isso é que eles têm mais barato ali. Pá, não sei. Sei que algumas designers transportam para ali para ser mais acessível. Também podes comprar nessas plataformas e oferecer a outra pessoa, porque aquilo é tudo digital. Portanto, é só o PDF que envias.
uma cena fixe. E estamos a falar às vezes de preços, pá, já vi padrões a 90 cêntimos e já vi padrões a 20 euros, portanto depende um bocadinho da complexidade da complexidade, do nome da pessoa que fez o padrão, não é? Porque... Então, mas tu estavas a dizer que pessoas como a tua mãe olham para aquilo e sabem logo como é que aquilo foi feito. Há pessoas, não, e não é só a minha mãe, há pessoas hoje em dia que basta olharem para uma camisola que conseguem fazer a camisola, se não igual, muito semelhante. Eu não tenho esse conhecimento. Eu preciso de padrões... Estou-me a questionar se haverá coleções de pirataria de padrões de tricô. Deve haver. Grupo que se põe... Como há pessoas que fazem pirataria para os jogos e para deve haver. artigos informáticos e software de áudio e não sei o quê. Deve haver um grupo qualquer que faz pirataria de Mas sabes que, padrões de tricô. Por exemplo, eu tenho... Tu sabes que eu apoio pessoas no Patreon. Já há muito tempo que eu gosto de apoiar artistas e apoio algumas designers. Aliás, neste momento só estou a apoiar uma designer de tricô. Pronto, não interessa. E no Patreon dão-te acesso a padrões extra, é? Que não há tens tiers, acesso normal. há tiers que te podem dar Pois, ou um padrão mais barato ou um padrão de graça. Sim, faz Pronto. sentido. E é uma designer que eu gosto bastante. E é uma forma de conseguir. A cena dos test knits é que esse padrão é de graça. O Regra malta geral. da música, quando a certos tiers, dão Tracks. tracks ou samples para as pessoas poderem reutilizar. Yeah. Pronto, é a mesma história. São parecidos. Pronto. Falando da camisola, então este é um modelo gratuito da Along Avec Anna. É muito giro, vai ter manga... Eu vou-lhe fazer manga 3/4, acho que é manga comprida. E vai ficar também um bocadinho cropped, mas eu vou fazer a barra preta em baixo e depois vou fazer umas cenas aqui em cima, meio bordadas. Pronto. Depois vai ser surpresa, vocês vão ver quando tiver terminado. E esta é a que tem a história gira, porque primeiro montei tudo, não é? Comecei a fazer isto, é tudo em circular, e o raglan, pá, engatei, mas forte e feio, logo assim à primeira. E eu, mas que cena! O raglan é esta construção aqui, pronto. Há quem faça com... Há padrões que têm isto assim, esta malhinha com os buracos, há outros mais fechados, há outros que até têm um padrão de renda muito mais elaborado, são muito giros, há uns com tranças. Este é o básico. E eu consegui engatar isto. E isto, vendo aqui ao perto, ainda tem aqui um erro. Mas não quer saber. Porque desmanchei, fiz de novo e atinei com o raglan. Depois, quando cheguei aqui debaixo dos braços, experimentei. Tinha aquelas gigantes. Pronto. Desmanchei tudo. Fiz de novo. Porque até a parte de cima do pescoço era diferente. Então foi mesmo até o início. Fiz a terceira vez. E graças àqueles encontros, àquelas reuniões que eu tenho no Zoom, que às vezes não são muito interessantes, eu consegui fazer isto tudo. Entretanto, parei. Pronto. Mas está a apanhar uma zaga, aproveita para estar a tricotar. Exato. Não, e pode estar, porque isto é só malha de meia, é só stockinette. Portanto, faz muito bem. Pode estar a fazer e estar a olhar para... Há quem veja televisão ou leia, pronto. Faz muito bem. E o fio é aquele tal que é o Coast, que é metade lã, metade... Ler é que eu não sei se consigo. Como é que tu consegues mudar a página? Há quem consiga. Há muita gente que consegue, digo-te já. Põe no colo? Pronto, sim. Assim, e depois não, ou à frente, depende também um bocadinho do livro, como é que ele abre. Pois. Pronto, o fio é da retrosaria da Rosa Pomar e é o tal que é o Coast, que é metade de lã, metade de... Aliás, este é 55% lã, 45% algodão e é feito em Portugal e pronto, é da retrosaria. Eu tenho o cinza e o preto, porque depois eu gosto de tons escuros e escuros, entenda-se, pretos e cinzentos, só. E então é difícil de coisa. E então ponho isto, todo catita, neste cestinho, que por acaso é um cesto do pão da Finlândia, ok? Mas que eu acho giro. Isto dobra-se assim, para ficar em casa. Pronto, whatever. Outro que eu tenho agora a fazer também. Ainda tenho mais uma, não trouxe. Eu acho que se calhar devíamos ter dividido este vídeo em 3. Pois, se calhar, não sei. Pronto. É este. Que é dos meus primeiros em algodão. Ok. Porque... Não me lembro de ver a fazer esse. Mas tenho feito... agora ultimamente tenho andado a fazer... Este também é um test knit. E então é uma camisola assim muito... South Italy by the Sea. Ok. A designer é a Jocelyn...
Jocelyn Coice. Coice. Eu estou registada numa plataforma que é o Yarn Pond, que vês os test knits que estão disponíveis e podes concorrer lá. Pronto. E então este é o tamanho de 2 anos. Vocês dizem assim, então, mas essa manguinha tem um ruffle no fim. Essa manguinha parece muito grande para 2 anos. Vais fazer isto para quem? E eu, pois, pensei assim, das duas uma, ou ofereça a quem tenha uma menina, não é? Porque isto é camisola de menina, o padrão é original para uma menina, ou depois de fazer o test knit, desmancha aqui o ruffle e termina a manga e fica o Afonso com uma camisola às riscas. Coisas. É muito giro porque consegui detectar alguns erros no padrão, o que mostra que eu já estou a conseguir ler o padrão de forma correta. Ok? Mas aqui a minha riba aqui em baixo, o meu cos, está enviesado. Malta com experiência, diga-me porquê, porque eu não sei porque é que isto está enviesado, ou se é de ser algodão, ou se fui eu que estou a fazer alguma coisa diferente porque estou a tricotar em continental, portanto não sei. Mas eu gosto do efeito, portanto está enviesado, mas está giro. Se depois ao bloquear não vai sair o enviesado? Pois pode sair quando ou não. Diz enviesado... É assim de lado. Assim. Vai na diagonal? Sim. Tu quando olhas... Aqui em baixo, sim. Estes últimos exato, parece que estão aí para assim. lado. Exato. Pode ser que bloqueado vá ao normal, mas não sei. Pronto. Vou tentar bloquear assim pendurado, porque dizem que é bom para o algodão esticar. Pá, não sei. Whatever. Pronto, estou a achar muito giro. É a primeira vez que eu faço esta... Isto não é bem uma rib, isto é uma coisa com ligas torcidas ou lá. Eu não sei os nomes em português, portanto, esqueçam. É o que eu sei dizer a isto. E está a ser muito giro. Pronto, é só riscas, o corpo é normal, mas é engraçado. E este padrão é dos 2 aos 10 anos, acho eu. Portanto, eu vou fazer um maiorzito até para oferecer depois. Pronto, e então tenho aqui no saquinho, estás a ver como isto está no saquinho certo, que é o saquinho da ovelha negra. Pronto. Certíssimo. Certíssimo. Os fios são de algodão e são da Anchor. Deixaste cair umas centos. Anchor este é Anchor Organic Cotton e o azul é Cotton Baby Pure da Anchor e o amarelo é Cotton Decay da Rico Design. Comprei no site da DMC. Isto devido no andamento das coisas, onde é que eu vou buscar as cenas? Isto é daqui. Pronto. E ainda tenho... Ainda tenho outro nessa agulha. Ok, mais isto vai embora. Ainda tenho outro nas agulhas, que está lá dentro, que agora é que me lembrei, que é um test knit para uma das minhas designers favoritas, que ela tem um podcast que é Yarn Flakes, que é Audrey Borrego, que ela é francesa, mas tem ascendência espanhola, então o sobrenome é Borrego mesmo. Eu assim, Borrego. E ela, Borrego. Pronto, e ela faz coisas muito giras. Borrego? Ela faz coisas muito giras e estamos a fazer um top que é uma coisa da parte da frente e outra coisa da parte de trás. Um top de verão, tem algodão também. Mas já engatei o tamanho, mas ela é super querida. Eu mandei-lhe e-mail a perguntar com as minhas dúvidas e não sei o quê. Se mudava o tamanho da agulha, se mudava o tamanho da cena. Mudavas o tamanho do teu top. Exato, pronto. E ela ajudou-me nisso e então já aprendi mais umas coisas. Acha que deva perder peso para encaixar melhor nisto? Não, estava gigante. Mais uma vez, estava gigante. Isso eu tenho que aprender ainda a ler as cenas. Cristina, são 5 da tarde, tenho de ir buscar o Afonso livros. Temos aqui uma pilha, eu vou tentar fazer isto rápido. Pronto. Então é assim, começando pelo primeiro. Lembras-te de eu te dizer que queria, quando comecei a fazer mais tricô a sério, queria melhorar não só os meus conhecimentos, não só as minhas skills de fazer tricô, mas os meus conhecimentos técnicos. E então descobri que havia este livro que era o Vogue Knitting, The Ultimate Knitting Book. Isso foi o que eu te ofereci. Exato, que eu te pedi de prenda de anos porque é espetacular. Tem tudo. Tem pontos, fibras, agulhas, tem esquemas. Fizeste-o render? Isto é uma enciclopédia, portanto eu quando tenho alguma dúvida até de vez em quando venho aqui. Confesso que não é sempre. Mas... É como um dicionário, não é? A gente sim, não pode dar sempre ir lá, mas convém ter. Tem técnicas de trabalhos de cor, de color work. Para tingir? Não, para fazer
por exemplo, há coisas que tu fazes... Isto de color work e das riscas é só alternar um novelo de uma cor com a outra. Sim. Mas há padrões, há desenhos que tu fazes que é color work, que levas as 2 cores ou 3 cores ou o que seja e vais ao mesmo tempo e vais coisas. Há uma coisa que é intárcia, que é usas bocados de novelo para cada cor. Então não levas essa cor, mas também não é como as riscas que fazes e terminas. Pronto, e há mais. Há montes de cenas assim, e aqui tem montes de cenas. Isto é fixe também para fazer feitios e para aprender novos padrões. Confesso que é um livro que é mais orientado para designers, porque tem aqui muita coisa a nível técnico. Mas, olha, tirar as medidas, depois designing hats, por exemplo. Tem coisas interessantes. E pronto, lá está. Isto não é um livro de consulta diária, mas funciona como uma biblioteca. E eu estou muito contente com a compra e não te preocupes que vai ter uso. Depois, nas minhas andanças da retrosaria, tinha que comprar porque eu gosto sempre de enquadrar as cenas historicamente. E então comprei o Portuguese Knitting, que foi um livro escrito pela própria Rosa Pomar. Havia edição em português, pela extinta Civilização Editora, que talvez ainda se encontre em alfarrabistas ou assim. Eu tentei, mas não consegui, então comprei em inglês. Porque lá está, também leio melhor os padrões em inglês. Mas deve ter sido traduzido. Sim, mas não estou nada... Olha, a minha mãe tem estas, as curvas. Estão a ver estas curvas? Que tem barbela, que é o que ele estava a dizer do ganchinho na ponta para crochê. Pronto, e isto, lá está, isto é tudo o que eu acabei de falar, de agulhas, padrões, fios e não sei o quê, adaptado à realidade portuguesa. E enquadrar na história, as raças das ovelhas e essas coisas. Também tem padrões, portanto também tem coisas para fazer. Isto é color work daqueles que eu hei de conseguir fazer um dia destes, que ainda não me mandei essas coisas. E então há aqui meia dúzia de padrões que eu quero fazer também. Ainda não comecei, mas hei de chegar lá. E depois, por último, daquelas coisas que... Oh, Cristina, mas devias estar quieta e deixar de comprar livros. Eu sei, mas são só estes 2. Hashtag este não conta. Este não conta. Há uma coisa que é a Leine Magazine, e diz Leine porque é finlandesa, e é uma publicação, não sei com que assiduidade, acho que é 4 por ano, se calhar, ou 3 por ano, e que eles têm sempre... para já, como é finlandês, tem aquela estética muito clean de fotografia e os padrões muito bem escritos e pronto. Há moda nórdica que são muito simples, às vezes não tão bons para quem anda nas andanças iniciais de tricô, mas com o tempo a gente chega lá. E então, como eu tenho este pequeno trauma das meias, né? Eles publicaram, já o ano passado, o 52 Weeks of Socks, que acaba por ser um apanhado de algumas coisas que eles foram publicando nessas revistas. Pronto. E então... Sobre meias. Só sobre meias. E eu tenho 52 meias. Aqui, que posso escolher. Tem designers portuguesas também. Ok. Agora não me lembro dos nomes delas, mas eu sei que tem. Onde é que está o nome? O nome está aqui escrito mais pequenito. Tem designers internacionais conhecidas como a Caitlin Hunter. Quem faz color work sabe quem ela é. Olha, tem umas meias da Rosa Pomar, por exemplo, e... não vejo assim mais ninguém conhecido. Mas pronto, mas tem aqui muitas pessoas conhecidas. E este ano lançou o 52 Weeks of Shawls, que também tem designers portuguesas aqui metidas. Aliás, lembro que nós, quando estávamos a viver na Finlândia, quando comprávamos lá meias nos supermercados, eram made em Portugal. Sim, as de lã eram. Curioso. Yeah. Eu ainda tenho essas meias, ainda funcionam bem. Pronto, e estas publicações, isto acaba por ser um livro de mesa de café, porque a capa é em linho, as fotos são lindíssimas. Olha lá. As fotos são lindíssimas. Acho que este é o style de outra podcaster que eu gosto muito, que é a Lara, que é... Exato. Que é... o podcast dela é o Fiber Tales, uma moça que mora numa ilha da Dinamarca e que faz cenas muito giras. Pronto, então é só... Este livro é espetacular. Confesso que eu ainda não desbundei ler esquemas, mas eu vou chegar lá e por isso é que comprei este livro. E é uma forma de eu ficar quieta e longe de comprar padrões, porque tenho muita coisa aqui de meias e shiles. Nunca fiz um shile.
ok? Vai ser a primeira vez. Mas já descobri aqui 2 possíveis candidatos para aquele tal fio da Dyed by Alfinete que eu comprei, sim, à toa, à maluca. E é isso. Quer dizer, eu tenho mais livros de tricô, mas eu hei de fazer um vídeo dedicado a isso. Pronto, é a minha história do tricô. Agora vamos cortar a parte da costura, porque já são 5 e 7 e eu tenho de ir buscar o Afonso. Se calhar devíamos ter cortado. Tu podias perfeitamente ter feito um vídeo só sobre uma das peças. Isso só é verdade. falar da peça. Pronto, foi a primeira vez que falámos sobre tricô no canal. Digam o que acham, se gostaram, se não gostaram, se querem ver mais vídeos dedicados a isto. Foi uma seca do caraças, nós estamos cientes que foi 1h20. Diz ali em baixo, 1h20. Portanto, é o que é, foi uma entrevista sobre a falar de tricô. Foi um podcast completo. Nós somos pessoas que dedicamos-nos aos podcasts. Prontos, e assim acontece. Mais alguma coisa a acrescentar ou vamos à nossa vida? Vamos à nossa vida, que eu tenho que ir checar as minhas reuniões. Pois, eu tenho de buscar o Afonso. Portanto, para o próximo episódio, porque nós... Também não. Tchau. Boas tricotadas. Obrigada por aguentarem o vídeo.